Olá pessoal, estamos de volta aí para mais uma aula de geometria analítica, ainda abordando ponto médio de um segmento de reta, tá? Se você perdeu as primeiras questões que tratava desse tema, fica aí o linkzinho aí para você poder assistir, né? E nessa questão 6, ela diz o seguinte: determine o comprimento da mediana AM, né? Essa mediana é do triângulo cujos vértices são A, B e C. Ok? Mais uma vez, eu vou utilizar aqui a estratégia de recorrer ao plano cartesiano para poder explicar de maneira mais didática, apesar de que nós não precisaríamos dele, tá? Do plano cartesiano. Então aqui está o eixo X, o eixo Y, e aí vou marcar aqui o ponto A. Ele tem coordenadas 2 e 3, então x é 2, y é 3. Aqui está o ponto A. O ponto B tem x igual a 4, y igual a menos 2. Esse aqui é o ponto B. E o ponto C tem x igual a 0, y igual a menos 6. X igual a 0 é aqui, no cruzamento dos eixos ordenados. Y igual a menos 6, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, aqui. Então, como x é igual a 0, o ponto C está sobre o eixo Y, tá? Exatamente aqui. Esse aqui é o ponto C. Então, esses três pontos são vértices de um triângulo. Então, eu vou fazer o esboço aqui desse triângulo. Feito o triângulo de vértices A, B e C. Aí, o que é que nós queremos? Queremos determinar o comprimento da mediana AM. Gente, o que é a mediana de um triângulo, né? A mediana de um triângulo é o segmento de reta que une um vértice ao lado oposto a esse vértice, de modo que intercepte exatamente o ponto médio desse lado aqui, tá? Então, recapitulando, o que é a mediana, tá? Vou até escrever aqui rapidamente, ó, a mediana de um triângulo, tá? Você vai fazer o quê? É um segmento de reta que une um vértice ao lado oposto, tá? Une um vértice ao lado oposto, de modo que intersecte esse lado, no ponto médio. Ou seja, gente, a mediana vai ser isso aqui, ó. Tá? Vou chamar aqui de M. E a mediana vai ser esse segmento de reta, que vem de A até M. E como M é ponto médio do segmento BC, então esse lado aqui é do mesmo tamanho desse. Certo? Então, como é que a gente vai fazer para determinar o comprimento dessa mediana? Primeiro, vamos determinar quais são as coordenadas do ponto M. Como M é ponto médio, tá? Como M é ponto médio de BC, do segmento BC, então a gente pode fazer o seguinte:
determinar o x do m, usando aquela fórmula que vimos aí nas aulas anteriores, que vai ser o x do b mais o x do c, dividido por 2. Ok? Ou seja, em valores, o x do b é 4, o x do c é 0, ok? O x do b é 4, o x do c é 0, e aí dividido por 2, isso vai ser igual a 2. Note como faz sentido, exatamente aqui pela figura a gente poderia ter essa estimativa, que o x do ponto M é realmente 2. E o y do M? Veja que, uma vez desenhada a figura, realmente a gente já teria essa estimativa. Mas com essas contas, a gente não precisaria ter a figura. E além do que, com as contas a gente vai ter a precisão, né, do exato valor de x de m. O y do m do mesmo jeito. Vai ser o y do ponto B mais o y do ponto C dividido por 2. Em valores, o y do ponto B é menos 2, somado com o y do ponto C, aqui está o ponto C, o y dele é menos 6, dividido por 2. E isso é igual a menos 8, dividido por 2, tá? Menos 2 somado com menos 6, conserva o sinal, soma e conserva o sinal, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, isso dá menos 4. Então, o y do ponto M é menos 4. Novamente, voltando aqui ao plano cartesiano, né? A gente pode confirmar uma estimativa que poderíamos ter feito. X do ponto M é 2, y do ponto M é 4. Então, nós temos agora calculado aqui as coordenadas do ponto M. Diante disso, a gente poderia usar agora, atenção para isso, ó, a fórmula da distância entre dois pontos, e aí nós calcularíamos o comprimento desse segmento AM, que é a mediana do triângulo, tá? Bem, poderíamos, mas a gente não vai usar nesse caso, nesse exemplo em particular, porque note que tanto o ponto A como o ponto M tem a abscissa igual a 2, tá? Os dois pontos, A e M, estão sobre essa reta, tá? Em que a abscissa é 2. E aí o que é que ocorre? A distância entre eles dois é simplesmente a subtração aqui dos valores das ordenadas, né? Do y dele. Então, a distância entre A e M, que é o comprimento, né? De AM, nesse caso aqui, é só fazer o y de A menos o y de M. Ok? O y de A do enunciado é 3, também podemos ver aqui, menos o y de M, nós calculamos aqui, o y de M é menos 4. Então, y de A é 3 menos 4, que dá igual a 3 mais 4, igual a 7. Tá? Também, mesmo essa conta, a gente poderia desprezá-la, uma vez que está aqui com a figura, e perceber que, partindo aqui do menos 4, nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Mas é bom recorrer a essa continha para saber que era só fazer a diferença do y, beleza? Qualquer dúvida, poste aí nos comentários. Até a nossa próxima aula. Bem rapidinho, só dizer que se os pontos A e M eles não tivessem sobre uma mesma reta vertical ou horizontal, a gente teria que usar a fórmula da distância entre dois pontos, vista aí nas primeiras videoaulas de geometria analítica, tá? Valeu, pessoal, até a próxima aula.